Olá pessoal da segunda série do ensino médio, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei, né? Que hora você está assistindo esse vídeo. Professor Victor aqui novamente, da matéria de História, obviamente, Guerra Janqueiro, nesse ano de 2025. Hoje, o material que eu estou disponibilizando para vocês é para conversar um pouco sobre a prova paulista, tá? Eu queria ter usado uma aula ainda no final do primeiro bimestre para poder falar dessas questões, só que como o gabarito ele só sai bem no finalzinho do bimestre, então para não atrasar também o início do segundo, eu achei melhor gravar esse material, porque aí ele fica aqui salvo, vocês podem consultar ele à vontade, sempre que for o caso, sempre que quiserem. Hoje é para conversar sobre o resultado, algumas questões de vocês na prova paulista, e algumas coisas também referente ao segundo bimestre, né? Já que nós iniciamos ele aí essa semana, tá bom? Então, é isso, é um vídeo mais para essa finalidade mesmo. Então, vejam. Essa questão aqui, que é a questão 24, ela é uma das questões que tanto segunda série A quanto segunda série B não foram muito bem no conjunto, né, ao responder essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Olha só o que ela diz, né? Em 1804, Napoleão Bonaparte instituiu o Código Civil Napoleônico. Neste código, ele garantiu os valores da burguesia, tais como, e aí vejam, a alternativa correta era a terceira, né, que diz lá as liberdades individuais, o Estado laico, a proteção dos direitos de propriedade e a abolição da servidão. O que chama atenção nessa em relação às outras? Bom, vamos lá. A última alternativa. Napoleão não instituiu nenhuma modificação, não. Nenhuma, não dá para dizer isso. Eu enfatizei com vocês em aula que o Napoleão Bonaparte ele não é uma figura historicamente conhecida na França à toa. Né? Ele teve, enquanto figura, enquanto governante francês, alguns papéis cruciais para ali naquele contexto da Revolução Francesa, do pós-Revolução Francesa, dos conflitos, né, que envolvem a França e outros países ali da Europa, né, as monarquias ali que circundavam a França naquele momento. Então, dizer que ele não teve nenhuma, não é o caso, tá? Olha só a primeira alternativa, garantia da autoridade da igreja sobre as diretrizes do Estado. Não, ele também tem a questão da Revolução Francesa, dessa separação Estado-Igreja, né, o Estado laico, que a gente já conversou a respeito. Então, não. Ele segue, pelo menos nessa linha, o que vinha se trazendo dos 10 anos anteriores, vamos assim dizer, ao Napoleão chegar ao poder de fato na França, que é o período que também nós, como eu disse para vocês, nós geralmente chamamos esse período de o período de fato da Revolução Francesa, né? Vamos assim dizer, de 1789 a 1799, né? Não é exatamente assim como regra absoluta, né? A historiografia sempre discute muito qual podemos dizer que é o ano que marca o início e que marca o fim, mas em termos ainda convencionados, seriam esses, tá bom? A abolição da segunda alternativa, né? A abolição da servidão, a abolição da propriedade privada. Não, vejam. Abolição é tirar, né? É eliminar, é não ter mais, vamos assim dizer. Não é o caso ali. Revolução Francesa, como eu já falei com vocês, ela é uma revolução burguesa. A propriedade privada é algo historicamente alinhado com o que a burguesia defende enquanto modelo de sociedade. Isso não é necessariamente uma crítica, isso é uma constatação da materialidade, a constatação do que podemos analisar historicamente, socialmente, etc. Então, se ele, Napoleão, também representa esta burguesia, já que ele tem seus laços com ela, ele, Napoleão, está no poder, a última coisa que ele vai fazer é abolir coisas que estão de acordo com as ideias da burguesia. Entre elas, uma que é necessária para a ideologia burguesa, né, para o modo burguês de pensar a sociedade, que é a propriedade privada. Bom, aí a penúltima alternativa, né, ela fala a intervenção do Estado na economia e a proteção do direito de propriedade. Direito de propriedade, sim. Agora, a intervenção do Estado, nem tanto, porque aí vai contra aquilo que a gente conversou, inclusive, nas aulas de iluminismo, sobre o liberalismo, o laissez-faire, o deixe fazer. O Estado só deve garantir que todos tenham a liberdade para o comércio, para a indústria, para os serviços, enfim, para o vender, para o comprar, para o produzir isso, produzir aquilo. Então, não tem necessariamente
a palavra intervenção do Estado, embora ela possa ser discutida e acaba fazendo parte disso, ela no sentido de ela, vamos assim dizer, controlar os rumos econômicos, não necessariamente, né? Pelo contrário, vai mais naquele sentido do que o liberalismo defende, ou assim é interpretado por muitos, né? Como o laissez-faire, o deixe fazer. Então, intervenção não é bem o caso. Ou seja, era a terceira alternativa, né? A alternativa C, tá? Vamos para a próxima. Vamos conversar agora sobre a próxima. Essa daqui, por exemplo, já foi uma das que vocês foram bem, tanto no segundo A quanto no segundo B. Aquela que eu falei, gente, foi a que teve o menor resultado em ambas as turmas, tá? Tanto no segundo A quanto no segundo B, aquela que eu falei com vocês teve o menor resultado. Agora, essa aqui que vocês tiveram um resultado minimamente notável, minimamente elogiável, também vamos conversar sobre ela. Que era essa imagem, né? Tá aqui no alto aqui, né? Como vocês podem perceber, sobre representando, né, a Assembleia Constituinte, França, a Revolução Francesa, etc. E aí vejam que ela traz ali no enunciado, né? Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e da mentalidade, o iluminismo. Tá? Então é aquilo que nós conversamos sobre iluminismo, né, que eu tentei abordar com vocês em sala a partir de como ele surge, por que ele surge, a sua contextualização ali, né, na questão da Idade Moderna, da crítica ao antigo regime, etc. E aí vejam que o texto, a pergunta, né? Que a pergunta nos mostra. É a imagem que eu acabei de ler. O que a pergunta nos pede? É o que está em roxo aqui no alto, como vocês podem ver. O texto apresenta uma concepção do pensamento que tem como uma de suas características A. E aí seria essa última alternativa aqui, como vocês podem ver. Ou seja, universalização do princípio da igualdade civil. Até porque ele está falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Cidadão, civil. Direitos, no caso, né, um princípio de igualdade entre pessoas, né, nesse sentido, né, uma igualdade em termos jurídicos, né, vamos assim dizer. Então, as demais, mesmo algumas fazendo até algum sentido no que diz respeito ao iluminismo, diante do que mostra o texto, vejam, diante do que mostra, do que a pergunta mostra e do que a pergunta pede, é essa última aqui, tá? É bom eu ter essa noção, vocês muito certamente perceberam isso, né? Não à toa esse resultado no mínimo elogiável, tá? Mas então fica também aqui o complemento do professor. Da mesma forma, essa questão aqui, que também teve aí um desempenho elogiável, né? No caso do segundo B, um desempenho sim elogiável, no caso do segundo A, um desempenho bem muito mais ainda elogiável, que é ter percebido isso, né? Na questão 28. As independências das colônias da América Espanhola tiveram aspectos semelhantes e particularidades locais. Entre as semelhanças mais relevantes, ou seja, entre aquilo que é bem similar, né? Ou seja, aquilo que nós podemos dizer que, de fato, a gente consegue encontrar em todas ou em sua grande maioria, né? Pode-se citar, no caso, a alternativa B, a ruptura política sem uma revolução comparável nas estruturas sociais no período colonial. Então, eles se tornam independentes, ok, mas não necessariamente isso se dá num processo revolucionário, né? Ou seja, a estrutura, a lógica colonial, ela ainda permanece nesse sentido. Então, quem estava mais próximo do poder, ok, beleza, agora de fato assume o poder, especialmente, né, as classes sociais, os crioulos, como eu mostrei para vocês naquela pirâmide social, naquela sociedade estamental em pirâmide, né, na América Espanhola, né, com os chapetones, os crioulos, etc. E sim, há uma mudança, porque se tornam, né, nações soberanas, nações independentes, mas não rompem necessariamente com a dinâmica do período colonial. Então ainda há as pessoas concentrando o poder com todo tipo de benesses, privilégios, e uma maioria socialmente excluída, que permanece ainda socialmente excluída, com algumas mudanças, mas que estruturalmente mantém aí muitas das permanências. Então, nesse caso, era, de fato, como vocês perceberam, era a alternativa B a correta. Então, maravilha, era isso que eu queria também conversar com vocês, tá? E aí eu peço, seja nas aulas, seja, né, logo mais em junho, quando houver a prova do segundo bimestre, vocês mantenham essa perspectiva de observar com calma o que a pergunta mostra, o que a pergunta pede,
a partir também, né, do que falamos, do que discutimos em sala de aula, para que vocês possam progredir, né, manter este progresso, esse bom empenho nas provas, ok? Então, quanto a isso, era o que eu queria mais conversar com vocês. Por fim, gente, nesse segundo bimestre, eu não vou aplicar um trabalho, né, igual eu pedi no primeiro, mas nós teremos uma prova de história no segundo bimestre. Essa prova de história, ela tem como referência as aulas, né, o que eu vou conversar com vocês ainda nessas aulas do segundo bimestre, né, nós estamos ainda começando o bimestre, obviamente, e também vamos lá, aqui, ali, como vocês podem ver, este artigo, tá? Também nele será baseado também essa prova. Então essa prova ela vai acontecer entre 26 de maio e 6 de junho, portanto antes da prova paulista, tá? Antes da prova paulista do segundo bimestre. A data exata eu ainda não defini, eu vou ver com calma, mas eu vou avisar para vocês com antecedência, tá? Não vou avisar para vocês um dia antes da prova, não. Então a data exata ela será avisada pelo menos uma semana antes, ou seja, pelo menos na semana anterior à prova, né? No mínimo isso. E, como eu disse, ela vai ter questão, ela tem relação com as aulas e com esse texto, ela terá questões objetivas, ou seja, de alternativa, e questões dissertativas, aquelas, né, que você tem que explicar, dar a resposta ali direitinho, tá bom? Esse artigo ele está disponível aqui na Sala do Futuro, né, esse vídeo, no mesmo momento que vocês tiverem acesso a este vídeo, vocês também já terão acesso ao artigo, ele está aqui, né, no quadro, no mural de avisos aqui da Sala do Futuro, tá? E claro, se algum de vocês quiser uma versão impressa dele para facilitar a leitura, etc., é só me pedir que eu providencio também, sem nenhum problema, tá bom? Era isso, gente. Era isso que eu queria conversar com vocês, apenas, né, como dicas finais aí, considerações finais. Consultem o livro do estudante, o material digital que vocês têm acesso pela Sala do Futuro para que facilite, né, a apropriação das aulas, as discussões, os comentários, a construção, né, do conhecimento de vocês aqui a partir do que nós falamos em aula, tá bom? Não deixe de tirar dúvida comigo, não deixe de perguntar sobre a matéria, sobre isso, sobre aquilo, o que teve naquela aula, etc. E também os exercícios lá no Tarefa, né, conforme eles vão aparecendo, regularmente acessem, cumpram. Vocês sabem, né, na escola, vocês em várias aulas recebem, né, os equipamentos para acessar, cumprir plataformas, cumprir tarefas, então cumpram isso regularmente também, ok? Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá bom? Qualquer dúvida, de novo, me procura, fala comigo, mata essas dúvidas para poder ajudar. Era isso, tá bom? Obrigado, gente. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Satisfação, abraços. É isso.